Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Ele me traz o refrigério para a alma. Ele então unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mas também nós encontramos no livro dos Salmos as expressões de um homem que se encontra angustiado ao escrever o Salmo de número 91, ao dizer que aquele que habita na sombra do esconderijo pode dizer ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas asas, e debaixo das tuas penas estará seguro, porque a tua verdade é escudo e é broquel. Pode 1000 cair ao teu lado, pode 10.000 cair à tua direita, mas tu não serás atingido. O que nós entendemos como as expressões do salmista ao escrever o Salmo de número 91? O que nós encontramos é que o sol nasceu para todos, mas a sombra é para aquele que decide habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando nós encontramos essa expressão das profundas paixões do homem nas páginas seletivas do Salmo, nós vamos encontrar clamores desesperados de um salmista, mas também na sua primeira parte do livro de Salmos, dos seus 150 números, da sua divisão composta por 5 livros, nós percebemos que a primeira coisa que nos encontramos é que o livro de Salmos foi escrito para serem cantados, eram cânticos de adoração, e de adoração nós entendemos bem, porque somos seres pentecostais. A adoração ela é uma característica do ser humano. A adoração ela é diferente do louvor. Nós louvamos a Deus porque Ele nos deu a vida, nós louvamos a Deus porque Ele nos sustenta, porque Ele nos dá o mantimento, louvamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós adoramos não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é, pela identidade que Ele tem. Ora, ninguém então pode parar um adorador. Recordo-me muito bem que no capítulo 4 do Evangelho de São João, o próprio Jesus está na condução com os seus discípulos, mas para em território de Samaria, perto de um poço chamado Poço de Jacó. Jesus então dá uma ordem aos seus discípulos: vão vocês e compra mantimento na cidade mais próxima, eu aqui ficarei. Havia então um propósito do próprio Cristo ao estar naquele lugar. Próximo do meio-dia, está descendo uma mulher com um cântaro na mão, com uma corda, com alguns instrumentos para pegar água. Perceba que não era o horário adequado para que uma mulher descesse e cumprisse as suas atividades laborais. Mas essa mulher então encontra com aquele que seria o Salvador, e esse vira para ela dizendo: mulher, me dá um pouco então desta água. E ela começa um diálogo a dizer: como podes, tu sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Jesus então no diálogo começa a dizer: mulher, tu não sabes com quem está falando, porque se soubesse, você era que me pediria água, e eu daria a você a água da vida. Mas ela não entende o mistério, ela não entende com quem está falando, e começa a questionar: como pode tu então me oferecer água? Perceba, o Senhor por acaso é maior do que Jacó? O poço é fundo, o Senhor nem corda tem, não tem balde, não tem cântaro, não tem nada. E Jesus vai escrever lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque essa água fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que nós encontramos? Ninguém para um adorador, ninguém para uma fonte de água. Você pode represar uma água porque está estática, porque está parada, mas essa água for uma fonte, um dia ela passa por cima do obstáculo, um dia ela desvia deste obstáculo, porque ninguém para aquele que adora. Então eu quero aqui trazer uma mensagem a jovens sobre o tema: a marca que deve ter um jovem. Quais marcas tenho que ter
como servo do Senhor. Em primeiro lugar, percebemos que o livro dos Salmos é um livro de cânticos, é um livro de poesia. Em segundo lugar, perceba que este livro foi escrito ao longo de 1000 anos, que desde a época de Moisés, provavelmente no século XV antes de Cristo, até a época de Esdras, no século V antes de Cristo. Embora Davi seja o principal autor do livro de Salmos, este salmo está no meio de um compêndio de composições, e dentro de diversas épocas contribuíram vários autores para que este livro fosse compilado. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o autor crucial do livro de Salmos. Este mesmo Espírito que estava junto com Jesus lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, quando o próprio Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.